Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um dos amigos, que Jesus, que é o Sol da Justiça, nesses momentos de aflições que nós passamos, Ele possa fortalecer a cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 22 de agosto, a lição 9, ela tem como título Desperte, você que está dormindo. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 5, versículos de 11 a 14. E essas palavras do título, da lição de hoje foi tirada do versículo 14, onde o apóstolo nos diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Bom, o apóstolo ele estava falando naquele momento para os crentes de Éfeso, né? E se nós aplicarmos para hoje o que ele quis dizer para nós, que aviso é esse que Paulo está dizendo? Bom, se nós analisarmos essas palavras desse texto, né, chegaremos à conclusão de quando ele menciona desperta a tu que dormes, significa de levantar-se de um sono assim, espiritual, né, que o mundo oferece e se encontra, mesmo nos dias de hoje, onde as pessoas estão distantes das coisas de Deus, estão amantes mais das coisas, dos prazeres do mundo, e as pessoas estão parece que se dormindo, assim, sabe, espiritualmente, e elas são fadadas à perdição, à morte eterna, né? E isto para eles, né, dá uma falsa assim, segurança, né, em decorrência de tudo que o mundo oferece para eles naquele momento. Onde o inimigo ele quer tirar o foco, né, do cristão das coisas de Deus, levando à morte eterna, né? São as representações assim impressionantes, né, do estado em que a maioria das pessoas se encontram hoje, né? Onde elas estão assim conscientes espiritualmente pelos prazeres do mundo, e assim o pecador na sua mente ele parece dormir, né, e nem ouve, né, o chamado de Deus e nem conhece a Deus, não tem aquele senso do perigo, né, de se perder a salvação, onde Jesus se aproxima, a segunda vinda de Jesus está próxima, né? E as pessoas se perderão. E o aviso de Paulo é que todos devem viver de modo aceitável a Deus, como filhos da luz, né? E o cristão deve exercer um papel missionário que reflita a luz de Cristo. E quando você fala assim que a luz, né, que está lá em João capítulo 8, 12, João capítulo 8, do versículos 12 a 36, quando Jesus declara, eu sou a luz do mundo. E aqui é o Filho de Deus, Jesus, afirmando a sua divindade. E ele aponta que ele é o único meio, o único capaz de romper as trevas do pecado e dar a luz, a vida, né, ao pecador. Libertar as pessoas desse sono espiritual, dessa escravidão imposta, né, pelo inimigo Satanás. E Paulo, nessas epístolas, né, ele sempre está assim exortando os cristãos a despertarem, né, a saírem desse sono espiritual, senão eles estão fadados a se perderem, né?
Mas por que ele está pedindo justamente aos cristãos ficarem assim despertos, né, em Éfeso? E o que se aplica na igreja hoje, né? Quando ele fala levanta-te de entre os mortos, aqui são pessoas mortas espiritualmente, né? Que não querem um compromisso com Cristo e não ganharão o reino dos céus, estarão fadadas para a morte eterna. E quem está dormindo, eles estão em trevas. E quem desperta, levanta para a luz. E muitas vezes a caminhada do cristão, devido ao meio, né, em que ele vive, entretenimentos, problemas, prazeres, às vezes são tirados do foco de Cristo, né? E dormem espiritualmente também. Porque o processo de um cristão até a salvação, ou até a segunda vinda de Cristo, inicialmente ele sai das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E eles ficam assim, nessas trevas, às vezes, um desconhecimento total de Deus. É uma transição assim da luz, das trevas, né, para a luz, após eles conhecerem a Cristo, né? E Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 11 a 14, ele faz duas assim exortações firmes, né, aos cristãos de Éfeso sobre as obras, né, infrutíferas das trevas. Primeiro ele falou da importância do cristão ter uma vida de honra a Deus como filhos da luz, ou seja, filhos de Cristo, porque Cristo diz, eu sou a luz do mundo, que está lá em Efésios 5, versículo 8, Efésios 5, versículos de 1 a 2, e também Efésios capítulo 9, versículos de 11 a 14, que ali o apóstolo diz para não dormir e cair em trevas. E já na segunda exortação, Paulo aponta um possível ponto assim de levar cristãos para as trevas e de eles se acostumarem com isto. E ele menciona que todos, se não tivesse uma vida assim sexualmente imoral, e isto era uma oposição às determinações de Deus, né? Porque ali na classe de Éfeso, a promiscuidade sexual ela era muito comum, né? E estava sendo banalizado, né, entre as pessoas. E por isso é que ele aqui está mostrando justamente as obras infrutíferas das trevas, que é uma dessas. Que isto pode levar à perdição, que ele fala lá em Efésios 5:11, em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, e ele fala também em Efésios capítulo 5, versículos 5, 8 e 12. É claro, né, que as palavras que o apóstolo utiliza, como trevas e luz, são simbólicas, né, ou como essa palavra, né, infrutíferas das trevas. O que ele quis dizer é que as atitudes, né, que nos levam a praticar condutas assim morais, ou talvez outros pecados, que os cristãos ficassem longe disto, né, desses pecados que a cidade de Éfeso cometia, e que nós também devemos ficar longe disto, né, porque Deus abomina essas atitudes, porque são atos das trevas, da escravidão espiritual. E tudo isto são obras de Satanás, querendo levar as pessoas aos enganos, né? E até mesmo em doutrinas mentirosas. O que é bem claro que a luz de Deus, nós podemos ver hoje através da sua palavra, as escrituras, que nós podemos realmente tornar-se cientes disso através do que
as palavras, essa carta de amor que Deus deixou para nós, chama-se Bíblia. E o apóstolo Paulo pode enxergar, ele pôde se enxergar, né, através da mente do poder de Deus, que no meio daquela cidade de Éfeso estava sendo praticado atos sexuais ilícitos, né? Veja, ele estava preso, né, o apóstolo, né? Mas ele pôde enxergar através de Deus essas atitudes, né? Que está lá em Efésios 5,12, que ele diz: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que as pessoas de Éfeso fazem ocultamente é pecado, e mesmo só ele referir através de palavras ou o ter em pensamentos, estão pecando, é uma vergonha, isso ele quis dizer. E Paulo falou isto porque os rituais pagãos da época praticavam muito isto, né? E às vezes em atos secretos assim, imorais. Mas Deus tudo vê, né? Até inspirou Paulo a falar justamente sobre isto, para que ele pudesse alertar aos cristãos daquela cidade para que jamais façam isto e que nós também não venhamos a fazer. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 13, o apóstolo fala algo poderoso, ele nos diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Está lá em Efésios 5, versículo 13. E o apóstolo aqui nesse versículo, em um vocabulário assim poético, ele faz uma afirmação usada, né, que tanto os atos ilícitos e morais que são trazidas à luz, né, qualquer pessoa que não existe pecados, ele quis alertar, né, que qualquer pessoa que pecar, serão trazidas à luz esses pecados, que não existe como esconder pecados de Deus, assim como uma pessoa que é do mundo, que até pode cometer esses atos, né? Mas em um determinado momento eles podem ser transformados, né, por Jesus, pela luz que é Cristo, e podem se arrepender das coisas que eles fazem, né? Porque eles são também iluminados pela verdade, e Deus quer salvar todas as pessoas, independente do estado que elas se encontram. E o desejo do Criador é que todos se salvem e sejam uma fonte de luz, que eles possam passar o Evangelho para demais pessoas, né? Proclamar o Evangelho ao mundo todo. E isto ocorre, né, quando nós estamos no mundo, nas trevas, percebemos, né, que temos um caminho sem futuro e que nós estamos sujeitos à ira de Deus. E aí, que está lá em Efésios capítulo 5, né, versículo 5, Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6, aí assim nós procuramos essa luz, né, onde nós ouvimos a voz do Senhor e saímos. E eu fui um deles, né, que saí do mundo para aceitar a Jesus como Salvador. E assim nós procuramos saber a luz que é Cristo, experimentamos o seu amor, e assim há um milagre, né, da transformação das trevas, né, que é chamada escuridão, para a luz. E a mesma transformação lá dos crentes de Éfeso que ocorreu, a qual Paulo estava falando para eles, e que eles estavam assim numa cidade que era só trevas, era só escuridão, era só pecado, que ele mesmo, Paulo, fala em Efésios 5,8. As exortações que o apóstolo Paulo menciona em Efésios 5, ele não é assim para uma condenação a ninguém, né?
e sim ele está fazendo um convite, um apelo, né, por amor, para que aqueles que não são filhos da luz, aqueles que são das trevas, né, aqueles que não conheceram a Cristo, que venham até a luz que é Cristo, para serem salvas. E as palavras do apóstolo são adaptadas lá do livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz: levante-se, refuja, porque chegou a luz, e a glória do Senhor raia sobre você. E o apóstolo Paulo mostra o significado profético, né, desses textos, ao declarar que a glória do Senhor que ressuscitou é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o mesmo, né, que Isaías, ou então a cada judeu piedoso, tanto desejavam e que um dia conheceram. E ele tem o poder de transformar pessoas, assim como ele modificou já várias pessoas no mundo, desde que ele veio nos salvar do pecado, da morte. E todas as pessoas têm essa possibilidade de salvação que estão nas trevas. Por isso que o apóstolo diz: desperta tu que dormes, que Paulo descreve como o pecador que está dormindo espiritualmente, que está na escuridão do pecado e até às vezes estão assim, inconsciente da sua condição perdida, e que se não sair dessa condição terá um destino trágico, né? E quando ele fala levanta-te dos mortos, é uma convocação do pecador para se arrepender, um apelo para se afastar dos caminhos do pecado e que o levará à morte eterna. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser uma pessoa sábia. E você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E você passa a despertar desse sono que você está tendo, né? Você passa a ter luz. Você passa a ter entendimento na palavra de Deus. E saber que a luz é Cristo. E que Ele está voltando. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.